Oi, pessoal do sétimo, bom dia, tudo bem? Eu vou hoje fazer uma videoaula com vocês a respeito do capítulo 5. A gente está introduzindo um novo reino, né? Então, até aqui a gente conversou vírus, que não está classificado em reino nenhum. Reino Monera, na verdade, né, que é o reino mais simples. Depois a gente conversou sobre o reino Protoctista, sobre o reino Fungi, e hoje a gente vai falar sobre o reino das plantas, tá bom? Eu vou fazer uma explicação do capítulo todo aqui, e a gente vai conversar depois no WhatsApp sobre as dúvidas deste capítulo, tá bom? Vou diminuir aqui a minha tela e colocar de maneira mais ampla para vocês conseguirem visualizar melhor os slides que eu preparei, tá bom? Então, vamos começar. Gente, o reino das plantas, ou reino plantae, né, ele teve um processo evolutivo para chegar até lá. E esse processo evolutivo, né, inclusive foi um processo que confundiu durante um tempo as algas dentro do reino das plantas. Mas o que a gente sabe hoje? A gente sabe que as plantas, né, o reino das plantas, ele foi originado a partir de um ancestral. E este ancestral, ele tem aqui as algas como um ancestral comum de todos os vegetais, tá? Então, a gente sabe que a vida ela começou principalmente na água. Então, a alga, ela é um representante autotrófico, né, de ambiente aquático, e a partir dessas algas, a gente tem, então, a evolução dos primeiros seres vivos de ambiente terrestre. Então, todas as plantas que a gente está conversando aqui, elas vieram de um ancestral comum, que é do reino protoctista, né, que hoje é do reino protoctista, que são as algas, tá bom? Gente, aqui é a representação de uma árvore filogenética, que a gente já conversou. Então, eu tenho aqui, né, o processo evolutivo todo, então, de maneira mais ampla, para vocês entenderem o que a gente vai conversar. O capítulo 5, ele vai abordar briófitas e pteridófitas, e o próximo capítulo vai falar de gimnospermas e angiospermas, tá? Então, aqui eu tenho as algas verdes, né, como ancestral, e aqui eu tenho uma linha evolutiva. Essa linha evolutiva significa que a partir do tempo, né, as coisas foram mudando, foram ganhando características e formando novos grupos vegetais. Então, o primeiro grupo vegetal que surgiu na história evolutiva são as briófitas. Por ser o primeiro grupo terrestre, elas são indivíduos mais simples, tá? E a partir daqui vai ganhando características, ficando cada vez mais complexo, tudo bem? Então, aqui eu tenho todos os reinos vegetais representados pelos 4 grupos, né? Tem todo o reino vegetal. Então, o primeiro mais simples, de briófita para pteridófita, eu ganho certas características importantes aqui, de pteridófita para gimnospermas também, e assim por diante. Isso significa que ambos os grupos todos são evoluídos, tá? Só relembrando alguns conceitos que a gente trabalhou lá em árvore filogenética. Só que eu tenho aqui em angiospermas características mais complexas, e a gente vai trabalhar isso nos próximos capítulos, ok? Então, nós vamos começar aqui esclarecendo algumas dúvidas, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas por que as algas não são consideradas plantas? Elas são ancestrais das plantas, mas não são propriamente ditas, né? Não são plantas propriamente ditas. Então, elas surgiram primeiro que os vegetais. Então, vocês estão me acompanhando na setinha aqui, né? As algas, né? Elas não, na verdade, não são constituídas, né? Por raízes, caules e folhas. Tá faltando um não aqui, tá, gente? Elas são, na verdade, elas possuem o que a gente chama de talo, tem uma estrutura bem mais simples, né? Elas fazem fotossíntese, mas porém elas não têm um tecido vegetal não tem um tecido vegetal desenvolvido como das plantas. Então, assim, o fato de fazer fotossíntese não é a única característica para pertencer ao reino vegetal, tá? Elas são indivíduos bem mais simples, não tem então o tecido verdadeiro, ainda não tem todas as características necessárias aqui para o reino vegetal, tá? Então, elas não são constituídas por raízes, caules e folhas. Tá faltando não aqui, só para reforçar, tá? E aí, a gente entra, então, nas briófitas. A gente tem briófitas aqui, alguns representantes. Principais representantes de briófita aqui, a gente tem os musgos e as hepáticas. São esses dois indivíduos que eu tô mostrando aqui, tá?
E aí as características de briófitas eu tentei organizar de um jeito mais sintético, né? Então elas são as primeiras plantas terrestres, elas têm porte muito pequeno, lembrando por ser as primeiras, gente, as características são mais simples, tá? Então elas vão ter alguns centímetros só de altura, poucos centímetros, a gente vê musgos, né? Normalmente ambiente que tem bastante umidade, elas precisam de umidade e de lugares sombreados porque lugares muito iluminados não mantêm umidade, né? Então precisa de pouca incidência de sol direta, né? São extremamente dependentes da água para reprodução. E aqui elas não vão produzir, elas não vão ter, o que elas não vão apresentar? Elas não têm vasos condutores, tá? A água e os sais minerais, elas são passadas, né, para cada célulazinha através de um processo chamado osmose e difusão. Elas têm uma cutícula, não vão apresentar uma cutícula de proteção, né, desses folíolos, que a gente vai falar daqui a pouco. Não tem semente, não tem flores, não tem fruto, tá? Então, não tem vaso condutor, não tem semente, não tem flor, não tem fruto, não tem essas estruturas que vão apresentar nos outros grupos, tá? Tem uma importância ambiental importante, né? Elas mantêm o solo mais firme por conta dessa estrutura mais entrelaçada. Então, ajuda a manter a umidade, absorvem bastante a água, ajuda no processo de decomposição das rochas. São indicadores de ambientais, pode indicar um ambiente mais ou menos poluído e também pode ser usado no processo das indústrias, tá? E aqui a gente tem uma imagem das briófitas aqui, que são bem pequenininhas, vocês já devem ter visto em casa, às vezes vocês podem observar as briófitas também, tá? Em muros, nas pedras, no ambiente de a casca de árvore. Então, o que é a estrutura de uma briófita? Então, a briófita é uma estrutura muito simples, né? Então, aqui a gente não vai ter raiz, como a gente conhece, a gente não vai ter a gente não vai chamar de raiz, não vai chamar de folha nem de caule, tá? A gente vai chamar de rizoide, de cauloide e de filoide, tá? Então, aqui eu tenho toda essa estrutura. Embaixo, o rizoide, que faz a função da raiz. Eu tenho o cauloide, que faz a função do caule, e tenho o filoide, que faz a função da folha. Numa estrutura de briófita, essa estrutura aqui, a gente vai chamar ela de gametófito. Por que gametófito? Porque essa é a parte que vai produzir os gametas, tá? Em briófita, esse é o único grupo que vai manter o gametófito como a parte duradoura da planta, tá? Então, aqui eu tenho o esporófito, que é essa parte aqui, e aqui eu tenho o gametófito. O esporófito, em briófitas, é a parte transitória, é a parte que vai existir num processo durante um ciclo de vida do briófita e vai deixar de existir. E o gametófito é a parte que vai ser mantida, tá? Aqui tem um postzinho que eu tirei do livro de vocês, né, para falar de alguns conceitos importantes aqui em briófita. Então, só para vocês não se confundirem quando eu falarem desses termos, né? Gametófito, então, é a parte que vai fazer o processo de reprodução, que vai produzir os gametas, tá? Eu tenho aqui o anterozoide, que é a célula reprodutiva masculina, a oosfera, que é a célula reprodutiva feminina, o esporófito, que é a parte assexuada, né, que vai produzir os esporos, esporófito e esporos, né, não é à toa que tem esse conceito. Todo esporófito produz esporos, e em briófita isso aqui vai ser passageiro. Cápsula é a estrutura que vai produzir os esporos, e os esporos é o que vai dar origem a uma nova planta, tá? Sem fecundação. Então, vou voltar aqui só para vocês repensarem nesses conceitos. Então, aqui o gametófito é a parte da planta duradoura embriófita, que vai produzir gametas e vai fazer a reprodução sexuada, porque esses gametas vão se juntar. A partir do momento que eles se juntam, eles vão formar o esporófito, que é a parte passageira dessa planta. Na ponta desse esporófito eu tenho uma cápsula. Dentro dessa cápsula aqui, olha, vamos seguindo a setinha, eu tenho os esporos, que vão ser estruturas que, ao cair no solo, vão gerar uma nova briófita, vão gerar um novo musgo, tá? Vou passando aqui. Então, eu tenho dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada, que eu acabei de falar, e a reprodução assexuada. Eu vou colocar aqui o ciclo, que vai ficar mais fácil de entender.
Esse ciclo, eu acho que não tem no livro de vocês, não, tem o ciclo, é o mesmo ciclo. Então, eu tenho aqui gametófito masculino, gametófito masculino, gametófito feminino. Então, eu tenho um musgo feminino, um musgo masculino. Esse musgo vai produzir, então, o anterozoide, no caso do masculino, e a oosfera, no caso feminino. E aqui, gente, uma característica super importante. Como o briófita é o primeiro grupo depois das algas, né, o primeiro grupo vegetal, lembra que algas está lá no ambiente aquático, então ainda mantém bastante dependência da água no primeiro grupo do reino vegetal, tá? Então, qual é a principal dependência deles? A dependência para a reprodução. Então, aqui, esse anterozoide só vai encontrar a oosfera com a presença da água, porque é através da água que esse gameta vai conseguir se deslocar até chegar na planta feminina e fecundar o gameta feminino. A partir desse momento que acontece a fecundação, acompanha a seta aqui, acontece a fecundação, surge esse embrião. Esse embrião, nessa planta, isso na planta feminina, vai dar origem, então, ao que a gente chama de esporófito, que é uma haste com uma cápsula na ponta. Essa cápsula vai fazer o processo de reprodução assexuada, que é a produção desses esporos, que vão cair no solo, e ao cair no solo, esses esporos vão dar origem a uma nova planta. Então, aqui é o ciclo reprodutivo de briófita, tá, gente? Isso a gente chama de alternância de geração, porque eu tenho tanto a fase sexuada quanto a fase assexuada. A fase sexuada de briófita, eu estou reforçando isso porque a partir de pteridófita isso muda. A fase sexuada da briófita está presente no gametófito aqui. E os gametófitos em briófita é a parte duradoura, ok? Depois o esporófito é a parte passageira. Essa haste, essa cápsula pode secar e depois ela vem a desaparecer, mantendo o gametófito estável, tá? Então, gente, a fase duradoura, como eu disse, é o gametófito com rizoide, cauloide e filóide. E a fase passageira aqui é o esporófito com a haste e a cápsula. E a gente entra agora no próximo grupo do capítulo 5, que são as pteridófitas. Pteridófitas, gente, basicamente são as samambaias, as avencas, a cavalinha, tá? Então, são esses representantes. Aqui é o segundo grupo. Lembre que a gente está partindo de um grupo mais simples e começar a se tornar mais complexo, tá? Então, aqui, o porte não é tão pequeno quanto os pteridófitas, mas é um porte de pequeno a médio. O ambiente continua sendo úmido, precisa de um ambiente sombreado, porque ainda neste grupo existe a dependência da água para a reprodução, tá? Neste grupo, o que a gente não tem aqui? Não tem semente, não tem flor, não tem fruto, mas já ganhou características que não tinha em briófita. A gente aqui já ganhou vasos condutores, que não tinha em briófita, e a gente tem uma característica de raiz, caule e folhas verdadeiras, tá? Então, a gente tem aqui cutícula protetora. O que é cutícula? É como se fosse uma cerinha na folha que evita a perda de água dessa folha. Então, essa é uma característica importante para começar a ficar um pouco mais independente da água, ou seja, a água que aquela planta conseguiu adquirir, ela consegue manter, ela não perde para o ambiente com tanta facilidade com a presença dessa cutícula nas folhas. Então, a gente tem vasos condutores, então essas plantas conseguem, a presença de vasos condutores para transportar essa água, é uma associação. Vamos pensar que no nosso corpo humano, a gente tem vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares. É como se fosse isso, né? É como se a gente tivesse aqui veias e artérias presentes dentro dessas plantas. E com esse vaso condutor, essa água, esses sais minerais conseguem passar para todas essas células de maneira mais eficiente. A presença do vaso condutor aqui, ela é fundamental para essa planta ganhar tamanho, principalmente. Então, ó, lá em briófita não tinha vaso condutor, então o tamanho da planta realmente era bem pequeno. Aqui já começa com vaso condutor. Só que esse vaso condutor ainda não é tão eficiente, né, tão estrutural como a gente vai ver em gimnospermas e angiospermas, tá? Então, aqui tem vaso condutor, uma planta começa a ter um tamanho maior. Pensa que uma samambaia é muito maior do que um musgo, tá? E esse vaso condutor, então, traz mais eficiência de transporte para essa planta.
tudo bem? Então, continuando aqui, são os representantes, né? A avenca, a samambaia, a cavalinha. A próxima são... a cavalinha tá de cá, né, gente? Eu tô confundindo aqui. De cá são os licopódios, tá? E aqui eu tenho uma estrutura de uma pteridófita. Então, vamos lá. Como é a estrutura da pteridófita? Aqui a gente tem um processo de inversão. De pteridófitas para frente, a parte duradoura da planta será o esporófito e a parte passageira da planta será o gametófito. O único que vai ser o contrário vai ser em briófita. Então, briófito, gametófito é duradouro, esporófito é passageiro. Depois de pteridófita para frente, é só o esporófito que vai ser a parte duradoura, ok? Então, como é que é essa planta, né? Eu tenho aqui raízes verdadeiras, tá? No formato de... não é tão profunda, né? São raízes mais curtas, mas que ajudam ao processo de absorção de água e sais minerais. Eu tenho aqui um caule no formato de rizoma, que é um caule horizontal, tá? Um caule que vai estar mais próximo do solo. E eu tenho aqui uma folha. Gente, só um detalhe muito importante que os alunos costumam sempre confundir, tá? Essa estrutura que eu tô mostrando aqui com a seta não é caule, ok? Isso aqui já é a folha. Então, eu tenho a folha toda aqui, não é caule. O caule tá aqui no formato de rizoma. Então, do caule, eu tenho a raiz, tá aqui embaixo. Vocês estão acompanhando com a seta aí, né? Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de folha, tá? Toda essa estrutura. Cada folha, atrás da folha, vocês já devem ter observado uma samambaia com os pontinhos amarelos no verso dela. Isso é o que a gente chama de soros, tá? Cada pontinho desse. Aqui a gente vai ter a produção dos esporos, tudo bem? Então, também eu tenho aqui alternância de geração, ou seja, eu tenho reprodução assexuada e tenho reprodução sexuada. Eu vou mostrar pelo ciclo que vai ficar mais fácil, tá bom? Então, esse é o ciclo de uma pteridófita. Eu tenho aqui o esporófito, tá? No verso dessas folhas, eu tenho os soros. Os soros produzem os esporos. Esses esporos, então, é a parte da reprodução assexuada. Então, esses esporos, eles foram produzidos, vão cair no solo, ó, os esporos caindo no solo, cada esporozinho desse vai germinar, então aqui é o processo de germinação, e vai gerar o gametófito. Esse gametófito é chamado de protalo, tá? Aqui não colocou nesse ciclo, mas ele tem esse nome, chamado de protalo. Aqui no gametófito, eu tenho então a produção do gameta feminino e do gameta masculino. Então, neste protalo, neste gametófito, vai haver o encontro desses gametas. Em pteridófita, esse encontro continua dependente da água. Então, essa é uma característica semelhante à de briófita, a dependência da água para a reprodução. O gameta masculino só vai encontrar o gameta feminino com o auxílio da água, tá? Então, ele consegue nadar, entre aspas, até encontrar o gameta feminino. Então, aqui eu tenho a junção, a fecundação neste gametófito. Beleza, os gametas se encontraram, aconteceu a fecundação, gerou o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver para formar uma nova planta, tá? Para formar, então, o esporófito, né? E aí, esse gametófito, gente, ele passa por um processo de degeneração. Ele vai ficando pequenininho, pequenininho e vai se degenerando, ele vai sumindo. E aí, o que fica, na verdade, é o esporófito que veio a partir da fecundação. Então, assim, gente, o esporófito e embriófito também vem a partir da fecundação, só que ele é que desaparece. Na pteridófita, é o gametófito que desaparece e é o esporófito que permanece. Então, aqui eu tenho a folha da samambaia, nesse ciclo, né, estou representado aqui pela samambaia. Então, esse gametófito desaparece e fica aqui a planta com a parte duradoura, que é o esporófito, tá? Então, para diferenciar de briófito, então a gente tem a fase duradoura, que é o esporófito com raiz, caule e folha, e a parte passageira com o gametófito, que é o protalo, que desaparece com o tempo. Tudo bem? Gente, é isso, então, basicamente, os ciclos reprodutivos de briófita e pteridófita.
eu vou ficando por aqui nessa videoaula e a gente vai conversando então as dúvidas e tirando as dúvidas agora no WhatsApp, tá bom? Então até daqui a pouco. Beijo pra vocês.